Salve, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso Cantinho Botafoguense, nosso humilde espaço em preto e branco. Meus caros, diretamente, cara, ao ponto. Os dois Arthurs fazem falta hoje ao time do Botafogo? Sim ou não? Continuam ainda com chances de disputar ou brigar por titularidades nas suas respectivas posições? Vamos falar um pouquinho sobre esse tema rapidamente, mas antes, cara, vou pedir novamente aquela colaboração, aquela moral sempre que você puder aqui com o nosso Cantinho Botafoguense. Então já deixa o like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Se você é inscrito, confirme, porque o YouTube anda aprontando algumas coisinhas. Então, dê uma olhada, inscreva-se e dê o like. Combinado, meus amigos? Mas vamos lá. O Botafogo tem atuado, né, nas últimas partidas por questões de contusões sem os dois Arthurs, o Cabral e o Arthur Perninha, né, conhecido como Perninha, pelo tamanhozinho dele. E hoje, quem diria, apesar de não estarmos jogando o fino da bola, longe disso, os dois não fazem falta alguma, pelo menos para mim. Não vejo hoje em condições de brigarem pelas respectivas titularidades, seja no comando do ataque ou pela meia-direita, ponta-direita, chamem como quiser, no meio de campo, em qualquer posição, não dá para o Arthur. O Arthur, por exemplo, o pequenininho, contratado ao Zenit por aproximadamente 62 milhões de reais no início, né, do ano, em 26 de janeiro, mais ou menos, até a presente data, disputou 36 jogos, marcando 5 gols, com 5 assistências, né, passes para gols, 2 cartões amarelos. E nesse período todo, salvo alguns raros espasmos, ele de fato teve um jogo decisivo, pelo menos na minha lembrança. Se você recordar de outro, comente aí. Mas foi aquela partida, né, na Libertadores, quando tudo caminhava para o pior contra o Estudiantes, ele achou um gol no final, um golaço, aliás, né, uma jogada típica de camisa 7, driblou e concluiu, nos dando a vitória. Fora isso, partidas sofríveis. Um jogador que não tem velocidade, ele não cadencia, ele não ataca, ele não vai em linha de fundo, ele não dribla, ele não chuta. É um jogador não faz absolutamente nada. Hoje é reserva, me arrisco a dizer, do Santiago Rodrigues, com certeza, e se der mole, quando todos estiverem liberados, ele não pega a vaga, por exemplo, de um Matheus Martins ou mesmo do Jefinho. É a minha impressão, por mais que o Ancelotti goste do jogador. E o mesmo a gente pode aplicar lá no comando de ataque. Por mais que lá a disputa seja em menor quantidade, e também até mesmo em menor qualidade, ainda assim o Cabral, que veio do Benfica por 95 milhões de reais aproximadamente em junho, na véspera da Copa do Mundo de Clubes, até o presente momento foram 15 jogos disputados com 4 gols, 2 assistências e um cartão amarelo. É um gol a cada 3 partidas. Eu diria que até para um camisa 9, ok, para um jogador reserva, mas custando 95 milhões. Hoje o cara tem números, se nós fizermos a média, inferiores ao do nobre, do digníssimo Cris Ramos, por exemplo. Jogador de currículo inexpressível, de limitação técnica evidente, também um jogador que não é para Botafogo, com todo respeito ao espanhol, e que ainda assim tem feito já seus golzinhos, marcou 3, um a menos que o Cabral só. É um pouco mais móvel, o que não significa, não garante nada, mas que hoje, no frigir dos ovos, analisando o desempenho, o que ele permite para os companheiros, é hoje o nosso camisa 9. Quem diria, cara? Isso é sintomático, né? É importante nós frisarmos, meus amigos, que tanto o Arthur como o Cabral, eles foram sim contratados pelo scout botafoguense, né? Avalizando inclusive os valores para o Textor, para substituírem ninguém mais, ninguém menos que Luiz Henrique e Igor Jesus, respectivamente. Por si só, um completo absurdo, e ainda mais quando nós lembramos o valor teoricamente investido em ambos. Estamos falando aí de algo na casa dos 157 milhões de reais
em 2 jogadores, se nós pegarmos uma média, estamos dando uma média de mais ou menos 80 milhões por cada um. Um cálculo bem rasteiro. Meu irmão, para Arthur Cabral e para o Arthur Perninha, 157 milhões de reais. Primeiro, já não vale, é um completo absurdo. Isso carece de maiores explicações. As pessoas precisam se apresentar e serem cobradas. E a situação se torna ainda mais trágica, quase tragicômica, quando nós falamos que esses 157 milhões gastos nesses 2 atletas, ainda assim, não fazem falta em campo. Isso é um completo absurdo. Porque, meu irmão, quando você investe uma quantia alta, quase 100 milhões em um, 60, quase 70 no outro, você está contratando jogadores, meu irmão, em tese, para não serem apenas titulares, mas que rendam logo. E os 2 foram contratados para serem titulares. A questão maior é que as respectivas avaliações foram pessimamente feitas, porque nenhum dos 2, em condições normais de temperatura, clima e pressão, tem futebol para figurarem entre os 11, de maneira cadeira cativa, entre os 11 de um clube que almeja, briga para ser campeão de tudo. Não tem a menor condição de serem titulares de um Botafogo que ano passado conquistou tudo. Não tem a menor condição de serem substitutos de Luiz Henrique e Igor Jesus. E, como eu falei, o absurdo maior é que hoje são reservas aí de Matheus Martins, Santiago Rodrigues, Cris Ramos. Não tem espaço mais para eles. Obviamente que limitação do elenco também, algum jogo ou outro eles serão relacionados, até mesmo entrarão em campo, porque nosso elenco, o elenco do Botafogo, é na conta do chá. Mas, somente por isso. Evidentemente que o Ancelotti, né, até por orientação, creio eu, do texto, continuará insistindo com um ou outro de vez em quando. Afinal de contas, a ideia agora é fazer mais ou menos como fora feito com o Patrick de Paula, é minimizar o prejuízo que já é certo. É torcer, coloca um joguinho aqui, um joguinho ali para ver se faz um gol, se destaca para que surja algum árabe, algum chinês, qualquer um que se interesse e pague algum valor que minimize, na verdade, todo esse valor que já foi queimado, 157 milhões, meus amigos. 157 milhões não fariam falta em um clube rico, bem administrado ou repleto de grandes jogadores. Mas, porra, quando nós falamos desse atual Botafogo, que sequer tem um time titular que nós sabemos escalar do 1 a 11, nós estamos queimando, na verdade nós já queimamos esse valor. É importante frisar que os mesmos que indicaram os 2 são aqueles que gastaram, fizeram o mesmo uso indevido desse dinheiro. 50 milhões, por exemplo, no Juan Cruz, é um valor bem próximo do que o Palmeiras pagou para trazer agora o Andréas Pereira. Entenderam o grau, cara? Entenderam o dilema? Entenderam o drama? Entenderam a seriedade do assunto? Na verdade, que deveria ser tratado? Pois é, isso explica muita coisa. O Botafogo 2025, cara, pode ser resumido, entre outras coisas, nisso. 157 milhões gastos para 2 jogadores que não têm vaga no time titular, onde são reservas de Cris Ramos, Matheus Martins, Jefinho, Santi. E aí, se nós pegarmos e lembrarmos dos 50 milhões do ano, estamos falando de 207 milhões. E aí? Respondam. Vocês acreditam? Fazem falta? Esse dinheiro será recuperado algum dia, de alguma forma, com algum clube interessado? Quero saber a opinião de vocês, meus amigos, que isso aí realmente carece de respostas. E aí, meus caros, nós vamos para o nosso vídeo do dia, a dica musical do Cantinho. Se liga aí.
Pô, e a dica do dia, meus caros, é esse super split. Porra, split maravilhoso, mas o meu destaque vai para a banda alemã Money Left to Burn, cara, que, porra, esse split é muito legal, é um split do Money Left to Burn com The Effect Heuristic. Hardcore e melódico, muito bem tocado para quem gosta, as duas bandas, mas eu escolhi por conta do Money Left to Burn, que é uma banda que eu gosto muito, e o Dinheiro, por si só, tem todo o sincronismo com o assunto que eu trouxe para a gente debater aqui hoje, né, cara? Dinheiro sobrando, 157 milhões queimados aí, ninguém viu, ninguém vê, ninguém faz falta. Pois é. Então, meus amigos, se você gosta de hardcore melódico, muito bem tocado, diretamente da Alemanha, ouçam esse split que está aqui no descritivo desse vídeo, valeu? E assim, meus caros, eu me despeço, qualquer momento nós voltamos, mas quero saber os comentários de vocês, o que vocês acharam desse vídeo, valeu? Saudações, sempre alvinegras!